Olá, o meu nome é Skaja, ou Gi Skaja, e muita gente me pergunta o que é que significa este nome. Ok, então, queria começar por dizer que este é o meu nome artístico, não é um pseudónimo, e são siglas, ou seja, cada letra representa algo, e tudo junto forma o conceito. Em primeiro lugar, queria dizer que este nome inicialmente começou com um significado que nunca pareceu, na verdade, verdadeiro. Mas depois, mais tarde, eu percebi porquê. E vocês também. Diz Skaja ou Skaja porquê? Porque o G põe-se ou tira-se. G significa gargalhada. É como um som. Não é propriamente a palavra gargalhada, mas o som gargalhada. Então, gargalhada, silêncio, quero. Sim, eu sei, quero não se escreve com capa. Mas é para representar a altura onde eu cresci, que foi SMS, onde tudo se escrevia com capa, quando era com Q de quá. Então, silêncio, quero. Amortecer. Amortecer é quando algo cai. E mesmo apesar de não deixar de cair, é a ação de não querer que algo se magoe tanto. Ou seja, que essa dor não seja em vão. Que a dor é inevitável, sem a dor não existe força, mas que seja uma dor que leva a força e não uma dor que só leva a mais dor. Silêncio, quero amortecer, dor. Joker, ajudas-me ou ajudas-me? Uma afirmação ou uma interrogação. De qualquer das formas. Então, Joker. Não sei se lembram que eu inicialmente disse começou por ser assim, mas depois transformou-se noutra coisa bem maior e bem diferente. Então, e nunca pareceu verdade inicialmente. Então aqui vai. Quando eu era pequena, eu via muitas coisas do mundo espiritual. As coisas mexiam-se à minha volta, as gavetas abriam e fechavam. Era sobrenatural. Mas não era um sobrenatural de Deus, era um sobrenatural dos anjos caídos. Um sobrenatural demoníaco. E havia uma entidade que me perseguia quando eu era criança, mesmo quando eu ainda gatinhava. Eu sei que há muita gente que diz que quando gatinhas não tens memórias, mas eu discordo. E não importa que me chamem louca, porque eu sei que me guarda. E eu sei onde eu me refugio. Que era o Senhor, Rei do Universo. Quando eu era miúda, como eu via muitas coisas e aconteciam coisas muito bizarras à minha volta, eu entrava em pânico. Eu era uma pequenita que não falava muito, mal comia e estava com medo e pânico e trauma a toda hora. Então, quando a minha mãe queria sair de casa, quando eu era pré-adolescente, que foi nessa altura que aconteceu, ela tinha que sair às escondidas porque não dava para eu estar sozinha, entrava em pânico completo. Porque especialmente quando eu estava sozinha coisas aconteciam ainda mais, mas também acontecia com outras pessoas presentes. E então um dia eu estava na sala, Joker porquê? Porque um dia eu estava na sala e esta entidade que me perseguia desde pequena, que brincava comigo quando eu era bebê e me acompanhou sempre ao longo da minha vida, apareceu pela última vez. Eu não sabia que seria a última vez, mas foi a última vez. E foi a minha mãe que me salvou. E ela nem sabe. Mas ela salvou-me. Então, esta personagem, porque é Joker? Esta entidade, eu chamei-a de Joker porque, na verdade, ela não tinha um nome. Nunca teve, até hoje não sei o nome dela. Dessa entidade, desse espírito maligno. Mas, sempre que eu jogava as cartas e via a carta Joker, que tens que pôr de fora do baralho para jogar, eu lembrava-me dessa entidade. Porque tinha um ar brincalhão, mas ao mesmo tempo macabro. O ar brincalhão era mesmo só para me atrair, quando na verdade o brincalhão não tinha absolutamente nada. E é isso que o inimigo faz. Na Bíblia diz que o inimigo mascara-se de anjo de luz. E era assim que ele me atraía. E então, esta entidade tinha os cabelos verdes, parecia tipo
bocados de cabelos verdes, pan ou algo assim, tinha uma máscara branca, não tinha propriamente cara, não tinha propriamente boca e tinha assim um corpo esfumaçado preto, era como se um fumo preto. E a última vez que eu ouvi uma caixa de música primeiro, parecia um som de uma caixa de música. Vocês sabem aquelas musiquinhas de caixa de música? Tipo esta. E então, eu olho para o lado, aqui é a minha sala, estava no sofá, eu não sabia que estava sozinha em casa, eu olho para o lado e vejo a entidade e ela salta-me ao zigue-zague, a pouco e pouco, até chegar à minha beira e esticar-me a mão. E eu fiquei com tanto pânico, tanto medo, que fiz de conta que não via e não mexi, porque na minha cabeça eu dizia, se eu não mexer eles não sabem que eu estou a ver. Então era estranho porque eu estava com medo aterrorizante, mas ao mesmo tempo parecia que estava a ser sugada para algo e não estava a conseguir dizer que não. Como se estivesse a ser puxada de uma maneira que eu não conseguia negar. Estava a estender a minha mão para essa entidade quando a minha mãe entrou e disse então! E ela desapareceu e eu nunca mais a vi. Então era isso que significava. Houve uma altura da minha vida em que eu achava que era louca. Houve outra altura da minha vida que eu achava que... Primeiramente, quando eu era mais nova, eu tinha a certeza de que estava a ver. Depois, mais tarde, eu achava que alucinava. E depois, não acreditei em nada, nem em coisas más, nem em coisas boas, nem em Deus, nem nada. E agora eu percebo que realmente há um Deus e realmente há um Satanás. Aliás, vários Satanases. Depois falámos sobre o significado da palavra Satanás no próximo vídeo. E foi assim. Então, eu apercebi-me com o tempo, eu comecei a fazer música para o mundo, e eu apercebi-me com o tempo que não era bom para mim. Estava-me a... Eu pensava que o meu sonho ia ser uma coisa boa, mas estava-me a deixar sentir ainda pior, com cada vez mais raiva, com cada vez mais ódio. E eu tinha muito ódio, muita raiva desde muito cedo. E começou a crescer ainda mais, e eu não estava a conseguir aguentar. Era horrível. Aquela dor que eu tinha parecia nunca ter cura, nunca mais, e só parecia aumentar. E à medida que eu fazia mais músicas para o mundo, mais assim me sentia. E um dia fiquei sem nada, sem relógio, sem telemóvel, sem nada, e dormi na rua, e acordei de manhã com um lindo pôr do sol na praia, apesar de estar muito, muito frio. E disse para Deus: dá-me uma prova que tu és real, fica nas tuas mãos. E Ele deu-me uma prova que Ele existe. Então foi aí que o meu nome passou a ser Gargalhada. E foi aí que realmente fez sentido. A partir daí começou a fazer sentido. Gargalhada, silêncio, quero, amortecer dor. Jesus, ajuda-me. Então começou por ser silêncio, quero amortecer dor, Joker, ajudas-me. Passou a ser silêncio, quero amortecer dor, Joana, que é o meu nome da nascença, ajudas-me. Mas eu percebi que a minha própria ajuda não me ia curar nunca. Porque não fui eu quem me criou, foi Ele. E quando eu o descobri e percebi que Ele era real, percebi o que é que o Jota, que nunca fez muito... Eu sabia que este era o meu nome artístico, mas o seu significado não estava bem a 100%. Havia ali qualquer coisa que parecia incompleta. E depois é que eu percebi: Jesus, ajuda-me. E fez o clique. E este é o significado do meu nome artístico. Se querem seguir-me para mais conteúdo gospel sobre Deus, sobre o sobrenatural, carreguem aqui em baixo, subscrevam e ativem as notificações. Eu vou lançando músicas, DJ sets e explicações sobre o sobrenatural e também os meus testemunhos pessoais, que são muitos. Fiquem com Deus.
Muitas bênçãos para vocês e para a vossa família.